caso clínico de respiração bucal grave em criança. Eu recebi esse caso clínico hoje e vou compartilhar com vocês porque achei de bastante valia em como começar a tratar e quais são os recursos que a gente lança a mão, principalmente agora com os aparelhos mais recentes, mais novos da MyoBrace. Então, a colega mandou num dos grupos de estudo, paciente de 8 anos, RN3 é um teste que a gente pede, um teste de respiração nasal que a gente pede para a criança ou para o adulto manter os lábios fechados por 3 minutos. A gente filma ou observa durante esses 3 minutos como é essa respiração. E se o paciente é um respirador bucal, que tem característica de respirador bucal, e ele consegue ficar o RN3, ele é aprovado no RN3, isso mostra que ele é um respirador bucal habitual. Isso é ótimo porque é mais simples da gente corrigir. Já se esse paciente não passa no RN3, ele não consegue ficar 3 minutos respirando apenas pelo nariz, isso mostra que ele é um respirador bucal por necessidade, é um respirador bucal verdadeiro ou genuíno, tá? E aí, como que a gente faz? Uma vez que o aparelho da MyoBrace, ele vai fechar a entrada de ar pela boca, só que essa criança não tem passagem de ar pelo nariz, como que a gente faz? Então, eu vou continuar aqui a descrição que a colega mandou. Olheiras, postura de ombro. Olha só, outra coisa, o TRR, o tempo de retenção da respiração, foi de 21 segundos e com muito sofrimento. Postura, ombro esquerdo mais baixo, que é uma coisa muito comum no paciente que é respirador bucal, tem um problema de postura corporal. Bucinador, esquerdo mais desenvolvido, o que isso indica? Uma possível preferência mastigatória unilateral. Deglutição, hipertonia do lábio inferior e palpação sem dor. Isso é ótimo, uma coisa a menos pra gente se preocupar, porque é muito comum aqui no consultório, eu vejo, é muito comum a gente fazer palpação da musculatura em crianças, principalmente com 7, 8 anos, e respirador bucal, assim, genuíno, como esse caso, e ter dor na musculatura, na palpação, na cervical, no temporal, no trapézio, eles têm muita dor. Dúvidas da colega. Como ela não conseguiu ficar os 3 minutos respirando somente pelo nariz, devo encaminhá-la para o otorrino? Primeira dúvida. Segunda, posso usar um K1 mesmo com a mordida em topo? Então vamos lá. O fato dela não conseguir ficar os 3 minutos respirando somente pelo nariz, sim, é um motivo para a gente mandar para o otorrino para investigar quais são as obstruções mecânicas que essa paciente tem e o que pode ser feito através da medicina com a otorrinolaringologia. Porque é uma respiração bucal muito, muito importante. E a gente pode ir com uma determinada segurança, por quê? Por mais que muitos otorrinos gostem de fazer a cirurgia e é um tratamento rápido a cirurgia, tem muitos pais que não gostam, não querem. E muitas vezes tem muito otorrino que também prefere começar por um tratamento mais conservador, como um tratamento medicamentoso, tirar leite derivados, que a gente sabe que tem um efeito muito, muito benéfico na respiração, e o glúten e assim por diante. Mas, então, respondendo a primeira pergunta, sim, manda para o otorrino. Em segundo lugar, ela perguntou, posso usar um K1 mesmo com a mordida em topo? Então, em relação à mordida em topo, não é uma preocupação, porque uma vez que a gente coloca essa língua no palato, a gente afasta a musculatura que manteve essa mordida em topo, a gente tem uma provável melhora nesse trespasse. Se não fosse a respiração, eu iria para a linha P3. O P3 fase 1, fase 2 e fase 3. Porém, nesse caso, a gente vai a lança-mão do K0. O K0 vem antes do K1 e ele vai ter um orifício para respiração bucal, por quê? Não que a gente vai continuar incentivando a respiração bucal, mas a gente vai começar a reduzir de maneira gradativa a entrada de ar pela boca. Enquanto isso, vai liberando ou com o tratamento medicamentoso do otorrino
ou até mesmo em casos muito mais graves com uma cirurgia, vai liberando essa obstrução mecânica que faz essa criança não passar no teste RN3. Então, esse caso achei bem bacana. E mais uma coisa, mais uma dúvida para a colega, e hoje ela falou assim: oi Patrícia, nesse caso você sugeriu eu iniciar com o K0. A medida de lateral a lateral deu grande, que é aquela medida que a gente pega da distal de lateral a distal de lateral, põe na reguinha. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem essa reguinha da MyoBrace aqui para fazer essa medida de distal de lateral. Então, coloca essa seta aqui e de acordo com a medida que der desse lado, você vai solicitar o tamanho do aparelho da MyoBrace. Ou você pode utilizar uma régua como essa daqui, transparente, maleável, e aí vai colocar em cima do modelo, tirar ou na boca do paciente mesmo e tirar essa medida. Então a pergunta foi: a medida de lateral a lateral deu grande, porém só tem para comprar o K0 médio. Eu medi no modelo, o MyoBrace eu medi no modelo, porém os dentes posteriores entraram bem rentes. O arco vestibular, essa região aqui, entrou muito rente aos dentes e também a mucosa. Então, qual foi a minha recomendação? Como é um aparelho, o K0 é um aparelho de silicone, e ele tem essa região aqui com uma espessura bem importante, ele é mais grosso do que esse que eu tô mostrando pra vocês, eu falei pra ela fazer um alívio interno aqui, porque provavelmente na região anterior o médio não fica tão desconfortável. Mas na região posterior, a gente consegue fazer um alívio interno com uma lâmina de bisturi. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de alívio com lâmina de bisturi nos aparelhos de fase 1, que é o suficiente para dar conforto. Então, é muito importante a gente ter o modelo do paciente, vou pegar um aqui, para a gente fazer esse tipo de prova antes de entregar na boca do paciente, tá? Então, eu tenho aqui o modelo. E aí, provavelmente, o que ela quis me dizer foi que aqui, como o K0, ele é mais alto do que esse que eu tô mostrando pra vocês, ele deve ter encostado aqui e entrado muito rente nessa região. E aí, eu falei pra ela fazer esse alívio interno aqui, para ele não causar nenhuma isquemia na gengiva, porque se ficar ali pressionando, vai causar uma afta traumática, isso vai desencorajar, desestimular a criança de usar. Então, faz esse alívio nessa região, prova no modelo. Eu gosto de deixar o aparelho super adaptado antes de entregar, ao invés de entregar, ver onde está incomodando e ficar fazendo as adaptações. Tudo isso para o paciente, logo na primeira vez que ele coloca o aparelho na boca, ele já sinta tudo adaptado, bem confortável, tá bom? Mas se não der, se precisar fazer algum ajuste com o paciente na cadeira e a gente manipulando ali, não tem problema nenhum, tá? É uma coisa, é um conforto que eu gosto de dar pro paciente. E aí, outra coisa que eu ia comentar é que muitas vezes a gente tem um paciente que a medida vai dar grande, mas é grande na região posterior. Se você já coloca logo de cara um aparelho muito grande na região anterior, fica muito volumoso. E isso, geralmente o paciente é respirador bucal, tem o lábio superior, ele é mais curto. E aí, se ele ficar muito volumoso logo no primeiro aparelho, isso pode também desestimular a criança a utilizar. Então, até que com uma certa frequência, eu coloco o aparelho médio, mesmo em arcadas grandes, faço essa adaptação na região posterior, porque na região anterior o médio fica ótimo, é a medida perfeita. Então, eu compro o médio, fica perfeito na frente, eu faço a adaptação posterior. Em poucos meses, você já vai poder trocar para o grande e ele já vai ter desenvolvido a região anterior. Outra coisa que eu falo bastante, reforcei muito, hoje de manhã teve uma mentoria, uma aluna muito querida, marcou uma mentoria, e aí nessa mentoria eu comentei com ela me mostrou as fotos dos casos clínicos que ela tinha dúvida, e quase todos eu solicitei para ela, tira fotos oclusais, elas são as fotos que mais expressam
o efeito do sistema MyoBrace, o efeito da melhora do posicionamento lingual, do selamento labial, tira também fotos do rosto a cada 3, 4 meses, para ter também uma ideia do quanto ele ainda precisa melhorar na respiração, na postura de lábio, porque quando o paciente está usando super bem, fazendo os exercícios, tem uma resposta rápida no desenvolvimento dos lábios, na melhora das olheiras, o aumento dos orifícios nas narinas também. Então, são muitos detalhes que a fotografia ajuda a gente a tanto ter uma ideia nossa, para nós mesmos, o quanto o nosso tratamento está sendo eficaz para esse paciente, quanto para o próprio paciente se sentir estimulado e para os pais, quando a gente trabalha com crianças, também verem que está valendo muito a pena eles se dedicarem, se esforçarem a pegar no pé da criançada para usar o aparelho todos os dias e fazer os exercícios, tá bom? Então, esse era o caso que eu queria compartilhar com vocês, porque são dúvidas muito boas e nem sempre eu falo do K0 aqui. Então, queria deixar aqui um caso clínico de indicação do K0. Se tiver mais alguma dúvida, coloquem aqui comigo. Se alguém for no SPO, me encontra comigo lá no stand da MyoBrace, que vou ter o maior prazer de conversar com vocês pessoalmente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.